Convidamos agora o senhor Renato Teixeira, da Clamper, para sua apresentação no painel Novas tecnologias e lançamentos em estruturas fotovoltaicas, tendências e atual cenário na visão dos fabricantes. Boa tarde, pessoal. Sou Renato Teixeira, engenheiro eletricista, atualmente como analista de sistema no suporte técnico da Clamper, e é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse Fórum GT, essa participação especial da Clamper e de outras demais empresas consagradas do setor em sistemas fotovoltaicos. Nosso objetivo aqui é trazer um pouco de conhecimento, né, e compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência em proteção em sistemas fotovoltaicos e o uso e aplicação de dispositivos de proteção contra surtos. Então, vamos lá, iniciar a nossa apresentação. A Clamper é uma empresa sediada aqui em Minas Gerais e no Brasil somos o líderes em produção, né, de DPS, que são os dispositivos de proteção contra surtos. Nós temos como principal conceito ser sinônimo de proteção contra surtos nos mais diversos segmentos. Então, nosso objetivo nessa apresentação é falar um pouco da aplicação de dispositivos em sistemas fotovoltaicos. A Clamper é uma empresa especialista fundada em 1991, como eu disse para vocês, 100% brasileira. Nós somos especialistas no segmento, né, de proteção contra raios e surtos elétricos, com a nossa matriz em Lagoa Santa e uma unidade nos Estados Unidos e no México. E possuímos laboratório próprio para emulação de descargas elétricas, né, raios, para simular raios e surtos elétricos e validar aí os dispositivos e de proteção contra surtos que nós construímos. Somos especialistas no mercado, somos líder, e o que nos move muito é essa paixão por ser sinônimo de proteção contra surtos. Atuamos nos mercados residenciais, empresariais e setores públicos, levando essa tranquilidade a todos os nossos clientes. Quando a gente fala de proteção em sistemas fotovoltaicos, são dois os cenários que precisam ser bastante elucidados e que tenhamos consciência. O primeiro é a proteção contra surtos diretos, descargas atmosféricas diretas, que são aquelas que incidem diretamente nos sistemas fotovoltaicos. Devido ao seu nível de energia extremamente elevado, elas promovem o dano imediato dos seus componentes, né, dos componentes eletroeletrônicos, assim como a perda da rentabilidade das demais placas no nosso exemplo, né, na capacidade de produção energética, comprometendo assim todo o sistema fotovoltaico. Quando a gente pensa nisso, é de suma importância que se faça uma proteção devida do sistema fotovoltaico contra as incidências de descargas diretas. Mas não são só as descargas diretas que promovem danos nos equipamentos em um sistema fotovoltaico. Quando a gente fala de descarga indireta, são aqueles raios que caem nas proximidades de um sistema, devido à geração dos campos eletromagnéticos, são geradas tensões perigosas nos componentes dos sistemas fotovoltaicos. E aí os equipamentos eletroeletrônicos ali envolvidos, quando não tem o seu desgaste, não tem a sua ruptura imediata, o seu dano imediato, eles têm um desgaste prematuro e aí a gente tem a perda da rentabilidade e, claro, se a gente projeta um sistema para funcionar em 10 anos, ele vai passar a funcionar 8 anos, 5 anos, e isso é para a gente um efeito muito maléfico. O exemplo mostra aí um ponto importante que a norma traz para a gente, que é o roteamento dos condutores em um sistema fotovoltaico. A imagem à esquerda mostra uma grande área de laço e, claro, devido a essa grande área de laço, tensões altas são produzidas. Uma planta de sistemas fotovoltaicos bem dimensionada, ela tem um roteamento adequado dos cabos, né, dos seus condutores, evitando assim grandes áreas de laço e, com isso, evitando que tensões extremamente elevadas sejam geradas. Então, o primeiro ponto aí, quando a norma traz para a gente sobre proteção em sistemas fotovoltaicos, seria os roteamentos dos condutores. A tabela da 61643-32 traz a suportabilidade natural dos equipamentos de um sistema fotovoltaico. Então, dado o seu valor de tensão,
cada equipamento envolvido ali no sistema fotovoltaico tem uma suportabilidade natural. Então, se eu tratar aí de um módulo classe B, quando ele opera numa tensão 1000 volts, naturalmente ele tem que suportar 6 kV. Isso é importante quando eu penso no dimensionamento de um DPS para proteção, no nosso caso, desta placa, ou deste inversor, né, que tem suportabilidade de 6 kV. Então, surtos, tanto diretos como indiretos, eles podem ter valores extremamente elevados de tensões. Como mostra ali no gráfico, essa parte em pontilhado vermelho, surtos podem ter valores aí que podem chegar, como exemplo, 10.000 volts, 7.000 volts, então são valores bastante significativos e que facilmente ultrapassam a suportabilidade natural dos componentes de um sistema fotovoltaico. Eu preciso dimensionar no DPS cujo valor de proteção, o que a gente chama UP, tensão residual, seja inferior à suportabilidade natural desse equipamento. Então, no nosso exemplo do quadro anterior, se ele trabalha em 1000 volts, uma suportabilidade natural de um inversor seriam 6 kV. Então, eu vou dimensionar esse DPS 1040 que aparece para vocês na etiqueta, é o DPS adequado à proteção deste inversor, porque ele tem uma tensão de proteção inferior à capacidade natural deste equipamento fotovoltaico. Então, eu fiz aí a devida proteção com o dispositivo de proteção, um DPS adequado a sistemas fotovoltaicos de um inversor que trabalha em 1000 volts. Outro ponto de suma importância é a instalação desses DPS no sistema fotovoltaico. Então, o comprimento dos condutores é de suma importância. A norma vai trazer para a gente 2 pontos importantes. Comprimento do condutor, então esse condutor que vem a montante e a jusante do protetor ali para instalação, ele não pode ser superior a 50 centímetros. Isso porque, quando acontece um evento de descargas atmosféricas, a tensão nesses 2 condutores soma-se à tensão UP do próprio protetor. E o que pode ser extremamente agressivo ao equipamento eletroeletrônico que eu desejo proteger. Então, se eu estou falando ali de 2 comprimentos de condutores de valores significativos, a norma me permite associar quedas de tensões de até 1000 volts em cada um desses condutores. Então, só aí eu já tenho um acréscimo de 2 kV no nível de proteção, o que vai facilmente ultrapassar o nível de proteção natural, a suportabilidade natural do equipamento. Então, outro ponto que a norma vai trazer para a gente é o diâmetro mínimo desses condutores, que não pode ser superior para a classe 1 de 16 milímetros, então, para surtos diretos, né, descargas atmosféricas diretas, e quando eu trato de classe 2 para surtos indiretos, ele não pode ser superior a 16 milímetros quadrados. Então, 2 pontos importantes: comprimento dos condutores, não ser superior a 50 centímetros, e o diâmetro do mínimo de cada condutor, dada a classe de operação a qual ele trabalha. A tabela mostra para a gente o posicionamento dos DPS em um sistema fotovoltaico. Então, nós temos aqui os DPS 3 e 2, que são os DPS destinados à corrente alternada, e os DPS 1 e o DPS 4 são os DPS destinados aos sistemas de corrente contínua. Nós vamos tratar dos DPS 1 e 4 e como eles funcionam em um sistema fotovoltaico. Então, o primeiro ponto: estou fazendo a instalação de um sistema fotovoltaico numa edificação que já possui esse PDA, é de suma importância que eu consiga garantir essa distância de separação, uma distância de segurança, evitando centelhamentos perigosos na ocorrência de descargas atmosféricas do SPDA para as placas do sistema fotovoltaico. Se eu consigo fazer isso, garantir essa distância de separação, os DPS 1 e 4, que são os DPS do sistema fotovoltaico, eles são DPS que vão trabalhar para a classe 2. Não vão para surtos indiretos, né? Então, os DPS são DPS aptos aí de classe 2, dada a garantia da distância de separação. Uma vez que essa distância de separação não pôde ser garantida, há necessidade do que a norma reconhece de equipotencialização, que é a conexão do sistema fotovoltaico, das placas, né, da estrutura do sistema fotovoltaico no SPDA. E aí, parcelas da descarga atmosférica que atinge o SPDA vão percorrer ali o sistema fotovoltaico. E aí os DPS 1 e 4, eles devem ser DPS de classe 1. Então são DPS próprios para sistema de corrente contínua e que tem que ser próprios à sua capacidade de energia, que é uma capacidade de energia para surtos diretos,
parcelas das correntes de descargas diretas passarão por esses DPS e por isso eles têm que ser de classe 1. Quando a gente fala de proteção do sistema fotovoltaico de maneira completa, eu penso em proteção, deve-se pensar em proteção do lado de corrente alternada, com os DPS específicos, proteção do lado de corrente contínua, com o uso do DPS clamper solar ou da string box, além da proteção das portas de dados. No nosso exemplo, a gente tem uma comunicação serial RS485 e um DPS da série 800 é o DPS indicado para a proteção da comunicação de dados. Temos um DPS para proteção em comunicações Ethernet com conector RJ45. Então, uma proteção completa ela se dá do lado de corrente contínua, do lado de corrente alternada e também da proteção das portas de comunicação do sistema fotovoltaico. Aí é apresentado para vocês o DPS clamper solar, DPS de classe 2, próprio para sistemas em corrente contínua. Ele atende aos requisitos das normas EN 50539 e da IEC 61643, são as normas aplicáveis a sistemas de corrente contínua. Ele permite a troca do plug de maneira fácil, então a bandeirola ali ela vai alterar da cor verde para vermelho, indicando a necessidade de substituição do dispositivo, e é fácil. Basta sacar, substituir, plugar novamente, fácil a sua substituição. Possui desconector interno próprio, com câmara de extinção própria desenvolvida pela Clamper, própria para sistemas em corrente contínua. Então, a gente consegue e garante para vocês a desconexão ao final de vida útil nos sistemas de corrente contínua, fixação fácil entre ele e o DIN, e nas versões de 150, 300, 600 e até 1000 volts. Então, DPS aí, clamper solar, é o DPS para o uso em correntes contínuas. Seguem as nossas string box, então são as caixas de junção, e aí nós temos elas nas versões 600 e 1000 volts, e com vários valores de entrada e saída, conexões de uma entrada, uma saída, 2 entradas, uma saída, então uma grande grama, né? Uma variedade de possibilidades para as conexões aos mais diversos sistemas. Então, ela é altamente, eu diria, altamente adaptável aos vários projetos que nós temos no mercado atualmente e facilitando, assim, a vida de todo instalador, de todo projetista de sistemas fotovoltaicos. Além da Clamper Solar SB, a Clamper também tem a Combiner Box, ela já vem com o DPS de classe 1/2, atendendo aí ao seu grau de exposição, atende às normas relativas a sistemas fotovoltaicos, com DPS que permite fácil substituição, com desconector interno apto a trabalhar em 1500 volts, fixação simples, nas versões de 1500 volts, própria aí para esses sistemas. O exemplo que a gente está vendo aí é de uma Combiner Box com 14 entradas, uma saída, mas claro, vou na sequência apresentar para vocês os nossos contatos, e a gente tem possibilidades de variação disso aí à necessidade do sistema, da planta fotovoltaica. Então, 12, 15, 16, vai depender dessa necessidade, e claro, os nossos contatos estão sempre abertos para poder adequar a Combiner Box ao sistema fotovoltaico, dada a necessidade. Segue o nosso muito obrigado, conforme eu havia informado a vocês, seguem os nossos contatos para essa comunicação, apresentação. Se você ainda tem dúvidas, se você quer esclarecer um pouco mais, fique à vontade para falar conosco. Os nossos contatos estão apresentados abaixo aí. E o nosso muito obrigado. Esperamos que o evento seja muito proveitoso a todos vocês, que seja de grande estima para agregar conhecimento e possamos aí firmes, né, fazer os sistemas, a geração em corrente contínua, a geração de sistemas fotovoltaicos, ela tomar proporções grandes no Brasil, e isso é de muito do nosso interesse. O nosso muito obrigado em nome da Clamper, e ótimo evento a todos vocês, uma ótima tarde. Agradecemos o senhor Renato Teixeira da Clamper por sua apresentação.